Muito bem, já estamos aqui a postos para te ajudar hoje a ser mais saudável. Presta atenção, as informações que você vai ouvir aqui, ver aqui, podem transformar a sua vida, mesmo com o que você tem aí na sua casa. Começa a pensar, começa a analisar como é que você pode conduzir a sua vida através da alimentação, da prática de exercícios físicos, através da compreensão da sua saúde, da sua vida como um todo, e você vai ver que os resultados vêm a curto, médio e a longo prazo também, viu? Hoje a gente trouxe aqui uma frase de Martinho Lutero, uma frase muito verdadeira, muito simples, que diz o seguinte: a mentira é como uma bola de neve. Quanto mais rola, mais aumenta. E você que já se envolveu em confusão por causa de uma coisa, um mal entendido, alguma coisa que disse até sem, às vezes sem a intenção, né? Sabe do que a gente está falando aqui, sabe do que Martinho Lutero quis dizer com essa frase. Então, evite que a sua palavra seja, como a Bíblia diz, né? Sim, sim, não, não. Que você possa realmente ser verdadeiro nas suas falas, nas suas definições, nos seus argumentos. E no programa de hoje a gente vai falar sobre zumbido no ouvido, um problema que incomoda muita gente e tem gente que acha que ele por si só é uma doença, mas o Dr. Márcio estava explicando aqui pra gente que pode ser um sintoma, é isso, Dr. Márcio? Essa é uma informação muito importante para a gente passar. Zumbido às vezes é trabalhado como se fosse uma doença e sempre a mesma coisa. E na verdade é uma sensação. Qual que é a definição de zumbido? Zumbido é uma sensação de que a gente está ouvindo alguma coisa quando não tem nenhuma fonte sonora produzindo esse som. Nem importa a característica do som, pode ser um chiado, pode ser um apito, pode ser uma sensação pulsátil, ondas do mar. A pessoa fala às vezes que parece que o ventilador está ligado o tempo inteiro, parece que tem uma panela de pressão. Qualquer sensação sonora, quando não tem uma fonte sonora produzindo, a gente chama de zumbido. E é uma sensação que pode aparecer por diferentes motivos. Então, a gente chama de sintoma e não de doença. Entendi. Vamos tentar entender aqui, doutor, mostrando anatomicamente, né, o ouvido ou a orelha, como está convencionado dizer agora. Igualmente. Como é que a gente faz o som, como é que a gente recebe ou capta ou percebe o som, vamos dizer, no caso do zumbido, né? O zumbido, em geral, indica realmente um problema auditivo. Se o problema é auditivo, a gente precisa ver como é o sistema auditivo do qual a orelha faz parte. Então, o som naturalmente entra na orelha, nessa parte externa, que é a orelha externa, pelo buraquinho do ouvido, que é o conduto auditivo externo, chega no famoso tímpano, que é onde o cotonete nunca deve chegar, na verdade não deve chegar em lugar nenhum. E depois do tímpano a gente tem as famosas, né, a cadeia ossicular, os ossinhos do ouvido. Depois disso a gente tem o ouvido interno, a orelha interna. Então todo esse aparato aqui é o nosso sensor de sons. Quando a gente tem uma percepção de um som, na ausência de um som verdadeiro, geralmente a gente pensa em algum problema auditivo. Esse problema pode estar na parte mais externa da orelha, pode estar na parte média, como por exemplo uma otite, que é o acúmulo de secreção na parte média do ouvido. Pode ser um problema na parte interna, como as doenças do labirinto, as labirintites, ou mesmo um problema na parte mais externa. Às vezes a pessoa tem algum bloqueio nessa Alguma coisa parte, obstruindo? alguma coisa obstruindo, até mesmo algum corpo estranho, alguma coisa que entrou lá dentro, ou alguma coisa lá de dentro mesmo que está em grande quantidade. Tá. O zumbido em si é muito incômodo. A gente perde o humor, a gente perde a concentração, você que está precisando de um pouco de silêncio, a gente fica incomodado. Mas eu queria saber se só o zumbido, a gente falou aqui no começo do programa, né, que ele pode indicar, por exemplo, perda auditiva. Qual é o problema do zumbido que a gente não dá muita atenção? Ele começa já com som forte ou ele vem fraquinho e vai aumentando? Para a gente tentar perceber o problema antes que ele fique grande, doutor. Excelente questão. O zumbido indica um problema auditivo. E a origem do zumbido, ela é de fato um problema auditivo em mais de 90% a 95% das vezes. Ou seja, a maioria das vezes vai ser um problema auditivo. Quase sempre é sinônimo de problema auditivo. Mas aí vem uma questão importantíssima. O quanto que o problema auditivo gera de zumbido é modulável pela nossa percepção. Então, o quanto que eu escuto de zumbido depende da causa original do problema auditivo. E essa percepção sonora, esse som que a gente percebe quando não deveria perceber, ele pode ser amplificado
ou ele pode ser diminuído ou até mesmo eliminado só pela nossa parte chamada cortical, ou seja, o cérebro. Então, quando o som chega lá na nossa cabeça, a importância que a gente dá ao som é o que faz com que o som seja alto ou baixo, ou incômodo ou não incômodo. Uma coisa interessante... Não tem a ver com percepção, então? Ou tem tudo a ver com percepção? Deixa eu só ver se eu entendi. Tem tudo a ver com a percepção. Entendi. Tem a ver com o problema inicial, quanto maior o problema inicial, naturalmente maior o zumbido, mas também tem a ver com a percepção sonora. O jeito que eu interpreto, o jeito que eu sinto esse som. Você falou a palavra-chave, o jeito que interpreta. Tem indianos, por exemplo, que interpretam que o zumbido é uma comunicação com a divindade dele. Então, as pessoas que têm zumbido, né, com essas características, ele não vai procurar o serviço de saúde porque ele entende que aquilo não é um problema. Então, o mesmo som que para uma pessoa é muito incômodo, para outros de outra cultura, eventualmente é uma coisa positiva. Olha Isso só. tem um efeito muito importante no quanto que o zumbido interfere na vida da pessoa. Entendi. E um zumbido não tratado, um zumbido ignorado? Às vezes a gente sente algumas coisas na nossa vida e a gente fala assim, não vou procurar ajuda porque vai passar, resolve. Ah, eu já tive uma vez e eu lembro que passou sozinho, entendeu? Eu quero entender a importância que a gente precisa dar ou não para isso. É sempre importante dar atenção para uma coisa nova, porque isso pode, de fato, não ser nada e a pessoa pode melhorar, ou pode ser o início de uma coisa que, se for tratada agora, vai deixar de piorar, vai deixar de se tornar um problema grande. Entendi. A gente só vai saber isso com o tempo. Então, melhor do que arriscar é a gente se precaver. No caso específico do zumbido, se a pessoa não procura ajuda e o problema estabilizou, de fato, eventualmente, a pessoa não dando bola para aquilo, eventualmente aquilo pode até sumir. Mas se a pessoa tem aquilo e não procurou, e dependendo da forma como interpreta, um problema que nem está piorando pode ficar na cabeça da pessoa cada vez pior. Porque o quanto de incômodo que o zumbido gera tem a ver também com quão conhecimento a gente tem. Estou pensando nisso. Aí, se você não tem essa percepção... Tem gente que, por exemplo, escuta a música, está fazendo compra na loja, por exemplo, e está aquela musiquinha de fundo. Tem pessoas que começam a cantar música, ou seja, que tem uma percepção mais ligada. E outras pessoas, na mesma loja, na mesma situação, meio que nem escutam música nenhuma tocando. Então, tem muito a ver com a percepção. Total. Agora é o seguinte, existem coisas que a gente pode fazer para evitar o zumbido, para poupar ou para não chegar lá? Porque se é um negócio de percepção e se algumas pessoas têm uma percepção mais apurada que outras, o que a gente pode fazer para proteger a nossa orelha? O primeiro passo é evitar a causa. Como quase sempre, 90% a 95% das vezes, o zumbido é causado por um problema auditivo, se a gente previne o problema auditivo, a gente consegue evitar o zumbido. Uma ida ao especialista de vez em quando faz bem, então. Total. Ao fono, ao otorrino. Exatamente. Se tiver um problema, a gente pega do começo e evita, por exemplo, que avance. A pessoa tem uma doença do ouvido, existem várias doenças diferentes. A causa mais comum de problema auditivo súbito é um acúmulo de cera no ouvido, por exemplo. Acumulou a cera no ouvido, a pessoa ficou ouvindo menos porque está com bloqueio na passagem do som. Isso é facilmente tratável, Entendi. Na mesma consulta já resolve. Vamos dar uma olhada aqui, doutor, nos fatores de risco, então, para esses problemas, para o zumbido especificamente, que não é uma doença, você já percebeu, é um sintoma, então, de algum problema auditivo. A gente tem aqui, olha, o excesso de cera no ouvido, como o senhor mencionou bem agora. A causa mais frequente de todas. Então, geralmente, os problemas de saúde, felizmente, a maioria são menos graves e a minoria são mais graves. Graças a Deus. A causa mais frequente de uma sensação súbita de não ouvir bem e de, consequentemente, ter um zumbido no ouvido é uma perda temporária da audição, porque entrou água no ouvido, um excesso de cera no ouvido. Isso é bom porque é tratável. Tiro a cera do ouvido, costuma resolver o problema. Mas não é recomendado fazer isso em casa, tirar essa cera com cotonete, como você disse, com bastão, né? É melhor ir ao especialista? Primeira lição, quando a pessoa tem cera no ouvido, olha, às vezes a culpa foi sua, porque você tentou tirar a cera com alguma haste aqui no ouvido e, ao invés de tirar, acabou empurrando. E isso faz com que um problema evitável, na verdade, foi causado por um hábito desnecessário, porque o ouvido não precisa de limpeza. E já pegando gancho, já pegando carona na sua informação, na sua dica aí no puxão de orelha, doutor,
com nenhum tipo de objeto, porque tem gente que coloca o que tiver na mão, grampo de cabelo, não sei, o tipo de coisa, de falar só me dá um arrepio até. Pode causar infecção se eu coloco qualquer coisa na minha orelha. A cera não precisa ser removida, porque ela é uma proteção. E a tentativa de remover, além de desnecessária, é arriscada. Tá. Tem gente que usa grampo de cabelo, chave de carro ou hastes flexíveis. Tem pessoas bem criativas. Não dá, gente. Vamos ver aqui outro fator que pode atrapalhar, que pode causar problema. O consumo excessivo de açúcar e cafeína. O que tem a ver com a minha orelha? Você deve estar pensando aí. Na verdade, tem tudo a ver. Porque, do ponto de vista do ouvido, às vezes não tanto. Mas, no caso, por exemplo, o consumo de açúcar afeta a parte interna do ouvido, porque causa um inchaço do líquido que circula dentro da cóclea. Olha só! E, no caso da cafeína, não afeta diretamente o ouvido em geral, mas afeta a parte neurológica da audição. Porque ele é um estimulante, então tudo que é estimulante vai aumentar aquela resposta elétrica do cérebro. Então, se a pessoa tem, por exemplo, um zumbido e toma um café, não é raro que isso faça com que o zumbido aumente, porque o café é um estimulante que vai estimular aquela área neurológica que está com problema e a percepção vai piorar. Estou percebendo, então, que não... Você mencionou o café aqui, doutor, mas as drogas, por exemplo, também devem causar algum problema aqui dessa ordem também, né? Muitas vezes até pior, né? As drogas estimulantes, cocaína, são bem piores, até apesar de que seria semelhante o mecanismo. Entendi. Outro problema que pode agravar é o uso abusivo de fones de ouvido. E aqui a gente está falando com aquela galera jovem, mas os mais velhos também estão escutando muita coisa no fone, às vezes num volume exagerado, que não percebem. Isso é uma questão de saúde pública. Tem país, a União Europeia, por exemplo, limita o som máximo que pode ser tocado nesses equipamentos de música. Porque o fone de ouvido, ele faz a pessoa, sem perceber, colocar um som mais alto. Que é prazeroso ouvir aquela música. Às vezes você quer abafar também o som ambiente ali ao redor e você aumenta um pouquinho para tentar ter esse ganho. Exatamente. Você quer ouvir só a música, não quer ouvir nada ao redor, acaba colocando um som mais elevado, mais intenso. E isso vai fazer o quê? Vai destruir as células internas, né? As células ciliadas lá do ouvido, lá da cóclea, e isso vai causar zumbido. Por quê? Porque está deixando a pessoa surda. Caramba, então cuidado aí com os fones de ouvido, viu, gente? Outra questão aqui que pode atrapalhar ou que pode desencadear problemas é o tabagismo. O tabagismo é um vilão geral na saúde do ser humano, né? No caso do zumbido, o tabagismo, ele tanto é um estimulante por conta da nicotina, semelhante à cafeína, por exemplo. Isso vai fazer a pessoa piorar a percepção do som que o cérebro está detectando, mas também o tabagismo causa problemas sistêmicos. Então, o tabagismo causa obstruções arteriais com o tempo, que fazem todas aquelas doenças cerebrovasculares, cardiovasculares, e isso também vai comprometer a circulação do labirinto, vai fazer a pessoa perder a audição mais precocemente, por exemplo. Gente do céu! Nunca tinha imaginado que o tabagismo tinha relação com a saúde da minha orelha. O consumo excessivo de álcool, tá falando de estilo de vida aqui, gente. É a mesma coisa. O álcool, ele é tóxico, tanto para o ouvido, para a cóclea, quanto para o sistema nervoso central. Então, a pessoa que usa álcool está mexendo com toda a estrutura neurológica, a estrutura central do corpo inteiro, mas também da audição, e também está intoxicando, além de predispor outras doenças que, por sua vez, também vão prejudicar o sistema auditivo. Não vale a pena, mais uma vez. E a última aqui para agora, problemas na articulação da mandíbula, ATM, bruxismo, tudo isso também pode prejudicar, trazendo zumbido ao ouvido? Existe o zumbido que não é causado por problema auditivo. Então, a pessoa não tem doenças da audição, quer dizer, escuta normalmente, mas tem zumbido, está dentro daqueles 5%. Uma das causas de problemas não auditivos que causam zumbido são os problemas na articulação temporomandibular. Por quê? Porque essa articulação fica vizinho ao ouvido. Então, as estruturas ao redor da articulação, como os músculos dessa região, quando sofrem contrações ou quando tem algum problema na articulação que gera dor naquela região, vai desencadear um zumbido que às vezes é tratável com o tratamento da causa, que é o problema da ATM. Às vezes o tratamento do zumbido é feito pelo dentista, por exemplo. Olha que interessante. Bom, a gente tem mais mitos e verdades com relação ao zumbido no ouvido. Doutor, vem para cá.
E eu gostaria agora que você dissesse para a gente se é mito ou verdade, algumas dessas dúvidas aqui mais comuns, vou deixar você com o poder aqui do mito ou verdade. Vamos lá. Dúvidas mais comuns que a gente tem com relação ao zumbido no ouvido. Presta atenção você de casa aí para tentar identificar se o seu problema tem relação com o que a gente vai dizer aqui, olha. É sinal de surdez o zumbido? Sim. Isso é interessante porque muitas pessoas que têm zumbido têm medo de que o zumbido cause a surdez. Isso não é verdade. O zumbido não causa a surdez, ele é consequência. Olha só. Então, a pessoa que tem zumbido quase sempre tem zumbido porque tem um problema de diminuição da audição. Então, é puramente verdade. Tá. Tem que correr atrás do especialista ontem já, né? Quanto antes, melhor. Ficar em ambientes silenciosos melhora a sensação de zumbido? Não. Em geral, a pessoa que fica no silêncio, como o ruído de fundo do ambiente, mesmo no ambiente silencioso, a gente nunca está no silêncio total. É verdade. Quando a gente fala que está no silêncio total, se medir aquele som do silêncio, tem lá uns 30 decibel de som. Tem o ar-condicionado, tem um computador funcionando. Exatamente. O próprio corpo da gente, quando a gente pisca os olhos, quando pega no cabelo, quando abre e fecha a boca, tudo isso produz sons que a gente não ouve e esses sons vão ficando no ambiente. Se eu fico no ambiente mais silencioso, aquela sensação sonora que eu tenho vai ficar mais perceptível. Ela vai ficar reinando absoluto. Exatamente, porque não tem um competidor. Inclusive, dormir, ficar num ambiente sempre com um pouco de ruído, às vezes é inclusive um tratamento para o zumbido, porque ele vai ficar perceptível em menor intensidade e é mais fácil da pessoa abstrair aquele som. Então, ficar em ambientes silenciosos geralmente não melhora, é o contrário. Vamos colocar aqui então, é mito, gente. Vamos olhar para cá agora. Não há nada que se possa fazer a respeito desse zumbido, doutor? Esse aí eu vou colocar 2 mitos. Olha só. Que seja enfatizado que, na verdade, é o contrário. Ainda hoje tem pessoas que recebem essa informação, não tem nada para fazer, é assim mesmo, se acostuma e larga. com o problema. Isso é péssimo, porque não só tem o que fazer, quanto dizer isso, às vezes faz piorar. Por favor, então, não ignore os sinais que seu corpo está mandando, seja atencioso com ele. O zumbido pode mascarar outras doenças? Isso você já falou ali pra gente, doutor. Isso vale a pena enfatizar também, porque o zumbido é um sintoma. Então, quem tem zumbido, geralmente tem porque tem alguma coisa errada no organismo. Tá bom. Isso vale a pena ser enfatizado, é verdade sim, e é uma lição, assim, talvez mais importante para a gente levar. Existe um tipo de zumbido, você falou de mais fininho, ondas do mar, um agudo. O zumbido pode ser causado por diferentes motivos, inclusive problemas auditivos, problemas na articulação temporomandibular, problemas às vezes até emocionais. E também determinados tipos de zumbido, características do som, podem indicar problemas diferentes. Às vezes a pessoa tem um zumbido pulsátil, quer dizer, ao invés de ficar um chiado, a pessoa fica pá, pá, pá. Essa pulsação às vezes é um problema, por exemplo, vascular, tem uma artéria com defeito. Então, sim, existe mais de um tipo de zumbido e não só tem mais de um tipo de zumbido, quanto o tipo de zumbido pode indicar a diferente causa. Entendi. O zumbido afeta apenas pessoas idosas. É mais comum, sim, que os idosos tenham essa queixa. Perda auditiva, inclusive, faz parte, né, do envelhecer. Mas só idosos, doutor? Exato. Realmente é mais frequente nos idosos e, por vários motivos, a pessoa idosa tem mais doenças da audição, a presbiacusia, que é a perda de audição relacionada com a idade, naturalmente é mais frequente nas pessoas idosas, mas de forma alguma é apenas nas pessoas idosas que pode aparecer o zumbido. Pode aparecer em qualquer idade, então não é apenas os idosos que podem ter zumbido. Tá esclarecido aí. Doutor, a gente pode pensar assim que a ida ao especialista seja uma coisa de luxo, né? Especialmente porque nem faz muito parte do calendário ou do sistema de saúde pública. Mas qual a indicação numa visita ao especialista, ao otorrino, só para checar? Porque a gente não quer ser surpreendido por um problema, a gente quer evitar. A audiometria ajuda? Ou qual é a frequência que a gente poderia, vamos assim, uma pessoa sadia, né? Poderia fazer de visita ao consultório?
A pessoa sadia tem que evitar o problema. Então, a lição número 1 é que zumbido costuma indicar problema auditivo e as prevenções dos problemas auditivos já são uma medida de saúde para evitar o problema. Saúde em geral, a pessoa que tem prática regular de atividade física, tem uma alimentação balanceada, tem uma mente equilibrada, que tem um estilo de vida mais saudável, também é uma maneira de prevenir o problema. Detectar precocemente a audiometria, quem trabalha, por exemplo, em coisas que podem eventualmente afetar a audição, nunca é admitida antes de fazer uma audiometria prévia. Sim. Ir num médico especialista para examinar o ouvido, detectar alguma alteração precoce, isso pode ser muito útil. Mais importante do que isso é a mensagem de que zumbido não é normal. E zumbido pode indicar problemas, felizmente a maioria não sérios, mas eventualmente também problemas sérios. Tá certo, muito obrigada, doutor Márcio Salmito aqui com a gente hoje no Vida e Saúde. Você aprendeu bastante e cuide muito bem dessa sua orelha, porque olha, quando a gente tem um problema, a gente vê o tanto que faz falta, o tanto que a gente deveria ter cuidado. Então vamos cuidar antes do problema chegar, né, doutor? Sempre é útil. Seguinte, a gente pausa agora para o intervalo e na volta o doutor César Vasconcelos fala sobre como colocar limites. Você tem dificuldade em dizer não, em estabelecer aí o seu limite? Presta atenção que o Claramente de hoje está bom demais. E ainda hoje a chefe Cris Carvalho ensina pra gente esse delicioso pão de melado. É já aqui no Vida e Saúde.